Por onde a caravana dos milagres passa no Paraná, há a transformação, a cura, a restauração. A fé é potencializada em momentos especiais de clamor e intercessão. Milagre é o que acontece na vida de milhares de pessoas. E agora, chegou a vez de Guarapuava receber a caravana dos milagres. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sexta-feira, 2 de maio, com a presença do bispo Misael Silva. Na Catedral da Fé, na Rua Padre Chagas, 3536, centro de Guarapuava. Olá, que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o seu programa Nosso Tempo. Esse programa que tem como objetivo de levar para a senhora, para o senhor, para toda a sua família, uma palavra de fé, de vida, uma palavra que transforma. Inclusive, nós já vamos colocar no rodapé do seu televisor o WhatsApp da nossa central de ajuda. Você que é uma pessoa que está agora sofrendo, está angustiada, oprimida, depressiva e não tem com quem conversar, você pode agora anotar o telefone do WhatsApp e você pode ligar para a nossa central ou mandar uma mensagem pedindo ajuda. E terá alguém cheio da presença de Deus que irá te ajudar. Nós vamos ao intervalo que fala dessa quarta-feira, da defesa da fé. Você protege sua casa. Coloca a senha no celular, tranca o carro, investe em segurança. Mas e a sua fé? Aquilo que sustenta sua vida, sua salvação e sua eternidade. Você tem protegido? Os tempos são perigosos. Dúvidas, ataques, distrações e tantas outras investidas do mal surgem diariamente para enfraquecer sua principal arma, a sua fé. Aprenda a blindar a sua conexão com Deus. Participe do estudo Defesa da Fé. Nesta quarta-feira. Estamos de volta e gostaria que o senhor, que a senhora, que você prestasse muito atenção nesse testemunho que você vai assistir agora, de uma pessoa que teve uma experiência com Deus. Mas antes dela ter essa experiência com Deus, essa pessoa sofreu muito. Ela teve muitas percas e, acima de tudo, era uma pessoa que não tinha paz de espírito. Mas ela teve também os seus momentos de tristeza, de dor e de sofrimento, mas ela conheceu esse Deus que mudou toda a história da vida dela. O meu sofrimento começou ainda na minha infância, onde eu tinha um lar muito conturbado, era um lar dividido, com vícios e agressões. O meu pai, ele bebia muito, nos maltratava demais, nós não tínhamos o carinho, o afeto de um pai, então eu cresci sem conhecer o que era um amor de pai. E com isso eu via nos homens o mesmo que eu via no meu pai. Para mim, todos os homens eram igual a ele. E eu não pensava em me casar com medo de sofrer o que a minha mãe sofreu. Eu era triste, eu cresci angustiada, tive uma doença do qual eu perdia muito sangue, que levou a uma anemia profunda. E os médicos chegaram a me desenganar, dizendo que eu estava à beira de uma leucemia. Fiz vários tratamentos, transfusões e sem sucesso, vendo toda aquela situação dentro da minha casa, brigas, discussões, maus tratos e desenganada pela medicina. Eu falei, bom, agora eu preciso morrer, né? Eu acho que a melhor saída agora é a morte. Tentei suicídio, eu tomei vários medicamentos, além do que foi recomendado, né? Além da prescrição médica, eu tomei as medicações, a fim de que eu fosse dormir e não acordar mais.
mas eu acordei. Eu acordei no dia seguinte, pensei, poxa, mais um dia eu tô aqui e o sofrimento continua. Aí eu encontrei, né, uma obreira que da Igreja Universal, e ela me evangelizou. Ela me parou e falou assim, hoje pode ser o fim do seu problema. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o pastor falando da minha vida. Eu sentei no último banco e ele começou a falar tudo que vinha ao encontro ao que eu estava passando. Minha cunhada já frequentava a igreja e eu falei, poxa, ela falou para ele, ela deu uma foto minha para ele, hoje ele me vendo, ele está contando tudo o que eu estou passando. E eu usei a fé naquela noite, crendo no que o pastor havia falado, no que ele tinha pregado, eu pude provar do poder de Deus na minha vida. Eu fui curada, né, dessa anemia, refiz os exames, os médicos não acreditaram, né, porque foi questão de semanas, eu retornei para fazer a transfusão e antes da transfusão ele fez o exame novamente e lá já não constava mais a anemia, eu havia sido curada. E ele até me perguntou como isso aconteceu, porque da forma como eu estava, não tinha como sarar tão rápido, não tinha como eu ter a cura rápida como foi. E eu ainda falei para ele, foi Deus, Deus me curou. Aí peguei firme, né, pelo fato de ter encontrado o poder, né, de Deus, eu continuei frequentando as reuniões, continuei agindo a minha fé, me casei, tive uma filha, porém a minha filha era muito problemática, ela tinha muito problema de saúde. E com isso, por eu ter, né, provado da fé em Deus lá no começo, eu comecei a agir a fé. Eu agia a fé para a cura da minha filha, eu agia a fé pela transformação do meu esposo, mas eu não agia a fé para nascer de novo. Eu não agia a fé para eu conhecer o autor da fé, o autor do poder. Eu falava de um Deus que eu não conhecia e continuava da mesma forma. Eu continuava vazia, eu continuava triste, continuava nervosa, eu continuava, muitas das vezes até o orgulho falava um pouco a mais, porque tudo era eu. Eu fazia do meu esposo e da minha filha o meu mundo. Eu estava na reunião, o pastor pregava, ele falava sobre o Espírito Santo, mas eu queria ver eles. Eu queria ver eles com o Espírito Santo, eu queria ver eles transformados, mas essa palavra não entrava em mim. Eu não enxergava que eu precisava mudar, que eu precisava focar na minha vida espiritual. Eu estava dentro da igreja e estava indo para o inferno. Meu esposo começou a beber, meu esposo começou a usar drogas, meu esposo passava noites fora de casa. Tudo que eu passei na minha infância, a minha filha estava vivendo, estava presenciando. Então teve uma reunião do resgate. Quando começou a reunião, o bispo começou a falar. De repente você está aqui, mas você não conhece a Deus. E nesta tarde, se você deixar coisas e pessoas, você pode sair daqui diferente. Então, naquela reunião, eu entendi que eu estava dentro da igreja, eu estava à procura de bênçãos, mas eu não tinha um abençoador. Eu estava perdida. Se eu viesse a morrer naquele momento, eu ia para o inferno. Mesmo dentro da igreja, eu iria para o inferno. E aquelas palavras entraram dentro de mim de uma forma que foi tudo muito claro, sabe? Coisas que, como se a minha vida tivesse passado desde o início, de tudo que eu fiz. E quando o bispo falou, deixe hoje, aqui neste altar, as coisas e pessoas que têm ocupado o lugar de Deus. Ele chamou lá na frente, eu fui a primeira a chegar ao altar. Eu me aproximei muito, sabe? Como se eu tivesse entrado dentro do altar. E ali eu coloquei tudo. Eu falei para Deus, meu Deus, agora eu deixo aqui minha filha, eu deixo meu esposo, eu deixo meu casamento, eu deixo minha saúde,
tudo que eu vivi até hoje está nas tuas mãos. O que acontecer de hoje em diante é sobre a tua permissão. O Senhor, a partir de agora, é quem dirige a minha vida. E eu busquei a Deus de uma forma que eu nunca havia buscado. Eu tive uma experiência tão grande que, assim, Deus foi tirando tudo de dentro de mim, aquela tristeza, aquela mágoa, aquele rancor, sabe? Aquele sentimento de que eu não sou capaz, de que eu não posso, de que eu não sou merecedora. Tudo isso foi tirado. E uma paz entrou dentro de mim de uma forma que eu parei, eu falei, meu Deus, como que pode? Né? Eu tanto tempo perto do Senhor e nunca me permiti deixar o Senhor entrar dentro de mim. E ali Deus entrou, eu me senti tão acolhida, tão abraçada, aquele abraço do pai que eu esperava ter na minha infância, naquele momento eu recebi. E a partir daquele momento, tudo mudou dentro de mim. Eu já voltei para casa diferente. Aquela Selma que era nervosa, que era ansiosa, que era orgulhosa, naquele dia ela morreu. Ela morreu. E nasceu uma nova Selma, né? Uma Selma com paz, com alegria, com ânimo. Hoje eu falo daquilo que eu vivo. Hoje eu falo do Senhor Jesus com prioridade, porque eu o conheço. Mas como está escrito, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu vejo que após eu receber o Espírito Santo, né, eu ter tido o reino de Deus dentro de mim, as demais coisas têm sido acrescentadas. Eu encontrei uma família, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diante do testemunho que você assistiu, o que você deve fazer agora? É você se programar para esta quarta-feira, aonde nós levamos as pessoas a buscar a paz de espírito. Essa paz que você não vai encontrar em lugar nenhum. E você que está me assistindo, você já buscou essa paz, esta alegria em muitos lugares, na balada, com bebidas, com amigos que levaram você a lugares que só lhe trouxe sofrimento. Você viu no testemunho dessa pessoa o quanto ela sofreu, mas um dia a palavra de Deus chegou até ela, como está chegando até você através desta programação. O que você tem que fazer é anotar o endereço que está aí no seu televisor, na Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. E eu tenho certeza que Deus, Ele pode e Ele quer mudar a sua vida. Nós vamos mais ao intervalo que fala desta quarta-feira e já voltamos com todos vocês falando desta caravana de milagres que nós vamos ter nessa sexta-feira às 19h30. Você protege sua casa. Coloca a senha no celular, tranca o carro, investe em segurança. Mas e a sua fé? Aquilo que sustenta sua vida, sua salvação e sua eternidade. Você tem protegido? Os tempos são perigosos. Dúvidas, ataques, distrações e tantas outras investidas do mal surgem diariamente para enfraquecer sua principal arma, a sua fé. Aprenda a blindar a sua conexão com Deus. Participe do estudo Defesa da Fé, nesta quarta-feira. Agora se programe para que você esteja conosco já nesta quarta-feira, nesse local aqui, esse local onde tem sido um lugar que tem testemunhado a transformação de muitas pessoas. E com você não será diferente. Inclusive, eu já quero aqui fazer uma convocação e um convite especial para todas as pessoas
que estão doentes, você que é uma pessoa depressiva, você que é uma pessoa angustiada, oprimida, você que já buscou ajuda em muitos lugares, você vem tomando remédios e os remédios não vêm fazendo o efeito que tanto a senhora gostaria que acontecesse, que é a cura. Mas eu quero fazer aqui um desafio para você, meu amigo, minha amiga, e não importa a sua crença, não importa se você é católico, é espírita, se tem ou não religião. O que importa é que está chegando até você agora a oportunidade de você mudar de vida. Aqui nesse lugar aqui, nós vamos ter uma grande concentração de fé e milagre. Nessa sexta-feira, às 19h30, nós teremos a presença aqui do bispo Misael Silva e uma equipe de pastores e obreiros que estarão clamando e determinando a sua cura, restaurando famílias. Nesse local, na rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Nós vamos a esta matéria que fala dessa sexta-feira da Caravana dos Milagres. Faltam 4 dias para a Caravana dos Milagres com o Bispo Misael Silva em Guarapuava. A cura, a restauração e a transformação irá acontecer através da sua fé. Dia 2 de maio, às 19h30, na Catedral da Fé, Rua Padre Chagas, 3536, centro de Guarapuava. Olha o que tem acontecido nas sextas-feiras. E essa sexta-feira, dia 2 de maio, não vai ser diferente. Você vai assistir agora um intervalo que mostra muitos testemunhos de pessoas que têm sido curadas, libertas, ao chegar nessa corrente forte de libertação. E eu tenho certeza que quando o senhor, quando a senhora, quando você, jovem, a sua família chegar nessa concentração, vai acontecer muita mudança na sua vida. Vamos a esse intervalo mostrando esses testemunhos. Não importa a doença, quando o corpo padece, a sua alma grita. E os que estão ao redor gemem junto. Ela nasceu bem, bispo. Depois de 24 horas, ela teve uma mancha preta no pulmão. E os médicos não sabiam identificar de onde veio a mancha preta. Então ela foi entubada e o médico falou que eles nunca tinham visto um caso igual dela. Eu com 15, 16 anos, garoto novo, jogando bola, fazendo tudo que um jovem faz. Do nada eu comecei a passar mal, onde eu parei de ir no banheiro. Mas menino novo, não reparei nada. E ali se passou uma semana, eu não notei nada até que eu comecei a jogar para fora. E nisso que eu comecei a jogar para fora, minha família me levou para o hospital. E naquele dia que eu dei entrada no hospital, dali eu já não saí mais. E aí a gente começou a travar uma batalha pela fé, onde o meu pai ele teve uma ação muito importante nesse período que eu estava doente. Aí o médico chegou para mim e falou, ele vai fazer a cirurgia e tal, porque é grave, temos que operar o intestino dele. Aí ele passou por uma cirurgia e depois voltou, não resolveu, fez a segunda cirurgia e na segunda cirurgia infeccionou tudo, generalizou. Aí o médico me chamou do lado e falou, pai, ele vai fazer a terceira cirurgia, mas não sabemos se ele volta. Dificilmente ele volta. O médico me chamou, meu filho, né? Minha esposa e tal. Aí falou assim, olha, ele tem que reconstruir o esôfago. Mas tem um porém. Como ele pode sair da cirurgia ou como não pode sair? No pronto-socorro, o médico já estava esperando para atender ele, que eles já tinham ligado. Aí falou, mãe, a gente tem que fazer um novo exame aqui. Aí fizeram um novo exame e ele falou, realmente constatou que a gente estava pensando, só que já era noite e nós vamos buscar um hospital de referência para ele iniciar o tratamento. Para onde? Aí ele já teve que ficar isolado para começar o tratamento.
De uma hora para outra... De uma hora para outra. A vida virou de ponta cabeça. Foi. Situação, hein, mãe? Foi terrível mesmo, né? Foi porque os remédios, a químio, a gente começa a ver como passa mal, como que a pessoa sofre, né? E muda. Ali pode ver que ele tá assim, transformado. Nessa época que ele estava fazendo as químios, ele emagreceu muito. Ele chegou a pesar 29 quilos. Depois que eu dei à luz, um mês depois, começou a sair bolhas na minha cesariana e ela foi subindo pro meu corpo. E eu não sabia o que era. Aí, o primeiro diagnóstico foi catapora. Mas depois de 2 semanas tratando de catapora, eu fui no dermatologista. E aí foi diagnosticado com pênfigo foliáceo, que é conhecido como fogo selvagem. O mundo virou de ponta cabeça. E ainda com um recém-nascido de 1 mês no meu colo, mamando. E eu também tinha uma filha na época, né, de 4 anos. O senhor é o esposo? Sou. Como é que foi nessa época aí? Foi difícil, né, bispo? Porque a gente não sabia o que era. E como a gente está vendo ali, começou uma feridinha logo depois que nosso filho nasceu e tomou conta do corpo dela. Já totalmente despedaçados, familiares seguem nessa batalha pela vida dos entes queridos, driblando o descrédito da equipe médica. Quando nós fomos para o outro hospital, que ele já começou aquela correria, que os médicos já falaram, nós vamos fazer o que a gente pode, tipo, como não tem mais jeito. E uma médica já me chamou para já me preparar para o pior. Você percebeu que ela estava preparando a senhora para perder seu filho? Sim, porque o caso dele de leucemia foi um caso inédito, porque a leucemia, os leucócitos, o nosso normal é ter os glóbulos brancos de 4.000 a 12.000, dele estava em 1,5 milhão. Que isso? Então, eles não acreditavam, os médicos vinham olhar como que ele estava vivo, os médicos mandavam foto, falavam para os amigos, os outros amigos médicos, falavam, olha para esse menino, olha o exame dele para ver se você acredita que é dele esse exame. Porque pelos exames já era para estar morto. Já era para estar morto. Mas e quando o próprio paciente desiste de guerrear? Quando deu 6 dias que eu estava na UTI, eu desci pro quarto, mas eu não desci bem. Porque eles falavam assim, ó, você vai continuar. Então todo dia eu fazia exame de sangue, todo dia. Eu fui perdendo a esperança. Eu falava, meu Deus, até quando? Porque no hospital não passa o dia, você continua, parece que não tem fim. Então eu fui passando os dias, aí vinha o cirurgião e falou assim, ó, mais um dia você vai ficar internada, mais um dia. Falei, meu Deus, eu quero morrer. Presos em maus pensamentos, limitados pela doença e pela medicina, homens, mulheres e crianças perdem as forças e esquecem que a maior força está na fé. Minha avó, né, uma mulher de fé, levou o lenço para mim consagrado. Eu era do estado, né, de Minas Gerais, ela daqui de São Paulo, ela viajou para me visitar, levou o lenço e eu usei minha fé e hoje eu estou aqui para contar a minha cura. Você reconhece que a sua cura foi devido a essa luta também da sua avó que fez a corrente por você? Com certeza, bispo, porque na época eu estava muito fraca espiritualmente, estava afastada da igreja e eu tive várias batalhas na minha mente também, várias vozes para me matar meu filho, que eu ia morrer, não tinha cura, porque aquilo só ia tomando o meu corpo, eu não via resultado nenhum. Depois que eu comecei a usar o lenço, usar a fé, aí aos poucos parou de sair feridas, parou de sair as bolhas e eu comecei a secar. Minha mãe pegou o lencinho, não podia entrar na UTI, ela pegou o lencinho e ela usou a fé dela. Ela passava em mim, enquanto os médicos não passavam, passava no meu corpo. E ela foi usando a fé dela. Ela apontou o dedo pra mim e falou assim, Letícia, até quando você vai permitir isso acontecer? Reage, menino, o diabo tá deitando e enrolando, reage. Em 72 horas que falaram que ela poderia morrer, depois da corrente, 72 horas ela saiu bem. Foi curada. Milagre, né? Milagre. Aqui é o lugar onde Deus faz o impossível. Estamos de volta e queria que você se programasse. Não aproveita a oportunidade. Faça como muitos fizeram na Bíblia Sagrada. Nós temos relato de muitas pessoas que foram curadas, que foram libertas, que foram transformadas. Mas essas pessoas,
elas tiveram que ir até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para ele tirar esse sofrimento, para ele mudar a história da sua vida, você tem que tomar uma atitude. Não importa onde você mora, se você mora próximo à catedral, a nossa catedral aqui da Universal de Guarapuava, ou mora distante, ou mora até numa cidade vizinha à cidade de Guarapuava, e está chegando essa programação até você. Eu só quero dizer para você, essa sexta-feira vai ser uma grande oportunidade para você resolver esse problema. Você está cansado? Você não aguenta mais esse sofrimento? Então escreva num papel e traga esse problema até esse local aqui. Ó. A esse altar você vai colocar esse sofrimento. E quando terminar essa concentração de fé, eu tenho certeza que você vai ver algo diferente. Alguma coisa diferente vai acontecer na sua vida. É um desafio que eu faço para você que está desenganado pela medicina, você que está com a sua família destruída, seu filho nas drogas, sua filha está perdida, desempregado, endividado, a sua empresa está indo de mal a pior e você não sabe mais o que fazer. Você caiu em depressão e já pensou até tirar a sua própria vida. Não faça isso. Dê uma oportunidade para que o Senhor Jesus possa mudar essa situação. Neste local, eu tenho certeza que quando você colocar os seus pés, a sua vida vai ser transformada. Vamos mais um intervalo que fala dessa sexta-feira forte da Caravana dos Milagres. Por onde a Caravana dos Milagres passa no Paraná, há a transformação, a cura, a restauração. A fé é potencializada em momentos especiais de clamor e intercessão. Milagre é o que acontece na vida de milhares de pessoas. E agora, chegou a vez de Guarapuava receber a Caravana dos Milagres. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sexta-feira, 2 de maio, com a presença do bispo Misael Silva. Na Catedral da Fé, na Rua Padre Chagas, 3536, centro de Guarapuava. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Deus, nós queremos agora a libertação desta pessoa. Talvez ela não consiga nem orar, porque ela se sente oprimida. Existe uma opressão sobre a vida dela. Seu coração está pesado, a sua mente carregada. Ela não consegue dormir à noite, ela não consegue se concentrar, não consegue trabalhar, porque existe um espírito maligno sobre a vida dela. E neste momento, eu repreendo agora toda a força do mal, porque todo o poder e autoridade está sobre o nome de Jesus. Na cruz do Calvário, ele venceu a todo o mal. E em nome de Jesus, eu ordeno agora, saia desta vida, saia desta casa, saia desta família, saia em nome de Jesus e que esta pessoa, meu Pai, receba a libertação, o livramento do mal, porque este momento é um momento de oração, momento de fé. E a fé é em ação. Meu Pai, unge esta água. Ao beber, ela receba a tua bênção no seu interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desta água com fé e receba dentro de você a libertação.
Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e prossiga seguindo a Jesus, obedecendo a palavra dele. Fique com Deus. Agora nós vamos chegando ao final, você preparou o seu copo com água, participou da oração com a nossa amiga Mary Martins. Agora aproveita a oportunidade. Eu quero deixar a imagem dessa sexta-feira da grande caravana de milagres, aonde nós teremos a presença do bispo Misael Silva, junto com a equipe de pastores e os oficiais da igreja, que são os obreiros, que estaremos clamando em seu favor. Eu tenho certeza, meu amigo, que quando terminar essa concentração de fé, a sua vida será diferente. Que Deus abençoe e até a próxima.